Já. Suba, Tony. Oi, bom dia, bom dia a todos aí. Você está de óculos escuros porque você, como agente infiltrado, você tem que andar disfarçado? Nesse momento eu vou ter que andar muito disfarçado. Ai, Tony. O Tony, o Yuri, conta a história aí que está na matéria, né? Tem a matéria da Fórum que está na manchete do site, para contextualizar por que o Tony está aqui. Eu chamei ele de última hora. Essa operação que está acontecendo em Curitiba hoje podia ter um nome: Tony Garcia, se eles quisessem escolher. Ou agente infiltrado, né? Alguma coisa assim. Porque quem está levando o Moro e a Lava Jato, a 13ª turma, a sofrer essa busca e apreensão foi esse senhor aqui que está conosco, parece ser mais novo, mas já tem mais de 40 anos. Yuri. Passando o lead aqui para a nossa audiência, nesta quarta-feira, 3, o ministro Dias Toffoli autorizou uma busca e apreensão que foi realizada na 13ª Vara Federal de Curitiba. Segundo fontes ouvidas pela Fórum, com conhecimento sobre o caso, a ação será devastadora para o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. A operação, né, tem como base as denúncias e o processo instaurado por conta do que o Tony Garcia, que está aqui conosco, trouxe ao Supremo Tribunal Federal. O Tony foi um agente infiltrado, segundo ele mesmo, do juiz Sérgio Moro, no caso Banestado. Então, não é o caso da Lava Jato, é o caso Banestado. Contudo, entretanto, porém, essa busca e apreensão pode obter provas de outras ilegalidades na vara da Lava Jato, lá em Curitiba. Então, eu queria primeiro perguntar, Tony, e para você esclarecer para a audiência, uma pergunta dupla. Primeiro, o que você trouxe nesse processo, ou seja, quais as denúncias que o ministro Dias Toffoli averigou para autorizar essa operação? E segundo, como é que você está se sentindo, camarada? Bom, veja lá. Primeira coisa, eu quero colocar as coisas no devido lugar aí. Essa operação, ela também ela não está linkada também no caso Banestado. Eu conheci essa gente da 13ª Vara, que o Sérgio Moro, e conheci o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato, quando eu era deputado e presidi uma CPI e fui relator de outra e convidei-os, né, o Ministério Público para participar nos bastidores para auxiliar a CPI. Foi assim que eu conheci essa gente. E aí misturou um pouco com o negócio do Banestado na época também, a venda do Banestado aqui para o Itaú, para o Bradesco. Tinha uma confusão aqui e isso entrou no meio da história. Mas o que acontece é que isso esse caso que está sendo buscado hoje, esses documentos, iniciou-se, para você ter uma ideia, em 1996, 97, quando o Sérgio Moro conseguiu entrar no processo para me trazer para um processo para proteger um juiz amigo dele. E aí quem era o juiz? O juiz era o Sérgio Moro. E o juiz que ele queria proteger era o Danilo Pereira Júnior, que está hoje na vara aqui, que está recebendo a busca. O Danilo, que está hoje na vara aqui, já saiu, já puxaram ele para o TRF, já voltou para cá, tudo. O Danilo, ele foi um funcionário do consórcio Garibaldi, e aonde ele desviou um dinheiro de uma cota para a mulher dele, que o Banco Central indiciou a mulher dele. E nessa época, o Moro não estava nessa ação. Ele entrou
conseguiu para proteger o Danilo ou para chantageá-lo, não sei se eles eram amigos ou para chantageá-lo, que o Danilo levasse 2 pessoas que trabalharam com ele no consórcio para dizer que eu era dono do consórcio, o que eu nunca fui. E isso vai estar provado nos autos. A partir daí, o Sérgio Moro mandou, quando eu deixei de ser deputado, mandou me prender com uma delação falsa, que eu derrubei na justiça depois, com uma delação falsa que eu seria dono, tal, que era para encobrir a mulher do Danilo Pereira Júnior. E a partir desse momento, eu não fiz delação premiada. Eu fiz não sei o que eu fiz. Eu fiz uma coisa de colaboração que não envolveu nem eu admitir culpa de nada, né? E não envolveu o consórcio Garibaldi, não envolveu nada. Na verdade, ele usou o consórcio Garibaldi para fazer essa colaboração e ali começou com 30 tarefas para que eu fizesse 30 tarefas que nada tinha a ver com a coisa que era, entendeu? Grampear autoridades, governador, presidente do Tribunal de Contas, eles queriam grampear ministros do STJ, desembargadores. Eu levei um monte de gente para fazer colaboração e delação que eles envolveram no meio da questão, e isso foi vindo até 2021, quando eu denunciei tudo isso para Gabriela Hart, para a juíza Cupim e Cola, que era o pau-mandado do Moro aqui. Eu denunciei para ela e ela fez ao contrário. Ela, junto com os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro, né, fizeram com que ela tentasse quebrar um acordo meu de 20 e tantos anos atrás, entendeu? Para eu não expor o que eu estava expondo. E para minha sorte, né, o doutor Apio assumiu a vara a hora que ele viu o meu processo, que tinha gente com prerrogativo de foro, com tudo no meu processo, ele remeteu para o STF. Na véspera que a Gabriela Hart estava para cometer o maior crime que pode existir no mundo, ela queria quebrar meu acordo e mandar me prender depois de 22 anos com o meu acordo transitado e julgado. Ela foi fazer isso. E ao mesmo tempo que ela tentou, junto com o Moro, com o Deltan Dallagnol, Januário Paludo, a turma da Lava Jato, fazer um constrangimento para mim de uma maneira totalmente ilegal, eles me oportunizaram, né, porque o ministro puxou para ele todo o meu inquérito, que aqui não podia fazer mais nada, nem o TRF4, que estava comprometido com isso daí, e a partir desse momento ele mandou instaurar o inquérito, mandou para a PGR, e a PGR pediu para instaurar o inquérito. Uma vez instaurado o inquérito, foi pedido um monte de coisa aqui na vara, para Gabriela Hart, para o Danilo Pereira Júnior, para todos que assumiram. E eles se negavam a atender o ministro, porque é uma coisa que é batom na cueca, porque tem ali a gravação da festa da cueca dos desembargadores do TRF4, tem tudo isso que eu denunciei, está ali. Entendeu? E agora, com a busca, isso vai vir à tona. E é um escândalo nacional. Ali tem a perseguição ao Zé Dirceu, tem a perseguição a Dilma, tem a perseguição ao Lula, tem tudo nesse processo que eles pediam para fazer e botaram junto comigo um agente da BIM que me acompanhava 24 horas por dia, que grampeava quem eu quisesse. Quem eu mandava grampear e depois o Moro lavava os grampos. É isso que acontecia. O cara gravava primeiro, depois levava para o Moro e fazia com data retroativa. Tudo isso está nos autos. Eu estou denunciando isso faz 2 anos e meio que eu venho denunciando e estou aguardando esse momento. Eu não sei qual foi a decisão do ministro, estou sabendo pela imprensa que está acontecendo hoje essa busca e apreensão, mas eu sei que o que vai vir dali vai esclarecer muito bem para o Brasil inteiro o que foi a Lava Jato. Entendeu? Vai estar muito bem colocado que eu fui, 10 anos antes da Lava Jato, eu fui um laboratório para eles fazerem todas as irregularidades, todos os crimes que eles cometeram na Lava Jato. Isso vai vir tudo à tona agora. Tony, queria que você voltasse em 2 pontos. Pois não. A festa da cueca está Tá. nessa investigação?
Tá. Ali tem, Rovai, ali tem o seguinte, Rovai, ali tem uma delação de uma pessoa que o Moro me pediu para levar lá, que é o Sérgio Costa, que ele foi sócio do Roberto Bertoldo. E nessa delação, eles queriam que esse Sérgio Costa entregasse não só a gravação da festa da cueca, como gravações que ele teria feito de desembargadores recebendo dinheiro, propina, dentro do escritório deles. Tudo isso daí, o Januário Paludo e o Carlos Fernando foram para o Chile para encontrar o Sérgio Costa, e lá eles fizeram um acordo de colaboração. O Sérgio Moro e o Januário Paludo, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, me falaram, numa gravação que eu fiz e já botei publicamente, que tinham conseguido a gravação e a delação do Sérgio Costa. Só que isso jamais veio à tona. Nunca o Sérgio Moro instaurou um inquérito para investigar aquilo, ou mandou para o lugar com prerrogativa de foro para poder se investigar o TRF-4. Pelo contrário, ele usou todas as informações do Sérgio Costa, todas essas gravações, para fazer chantagem o tempo inteiro, inclusive com ministros do STJ que comandaram a vara no STJ, que era recursal da Lava Jato. Opa, ligaram pro Tony Garcia. Tira ele da tela. É uma coisa muito antiga que traz muitos fatos, e essa fita da gravação da festa da cueca e de entrega de dinheiro de propina para desembargadores do TRF-4 vão estar nessa busca aí, com certeza. Tony, desculpa, só mais uma pergunta que eu falei que eram duas. O caso Zé Dirceu. Queria que você explicasse melhor. Não estou ouvindo. Caso Zé Dirceu. Zé Dirceu, caso Zé Dirceu. Rovai? Oi, Tony. Alô, Rovai, eu não estou ouvindo. Será que eu apertei alguma coisa aqui? Sai e entra de novo. Rovai? Vamos lá. O teu problema aí, alguém ligou e na hora que ele voltou sem som. Eu queria, desculpa, eu já vou passar para vocês, Carlito, mas eu queria entender esse caso Zé Dirceu. Carlito e Yuri, porque esse é um outro episódio, né? O Zé Dirceu foi preso várias vezes com base em provas ilícitas. Quer dizer, ele pode processar o Estado brasileiro. Acho que ele não fará isso, porque o Zé é um cara abnegado, sabe que a luta política leva esse tipo de coisa, mas ele deveria. Vamos puxar aqui o... Tony, eu falava o seguinte... Você falou do Zé Dirceu. Queria que você contasse melhor esse episódio, como você foi usado nessa questão do Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi o seguinte: o Sérgio Moro, eu recebi um dia um telefonema de um jornalista da revista Veja, isso eu estou falando de 2005, e me pedindo para fazer uma entrevista comigo. Eu falei que era em relação ao quê? Ele falou assim, não, é em relação a acontecimentos nacionais, de política nacional. Eu falei, tá, mas eu não sei o que falar com você sobre isso. Ele falou, pois é, então consulte o Moro e consulte o Carlos Fernando, do Santos Lima, que eles sabem o que é. Ligaram de novo para ele aí, Rovai. Cara, estão sem som. Vamos lá. Putz. Tati está resolvendo aqui os bastidores. Alô? Sem som. Sem som ainda. Sem som. E hoje tem uma coisa interessante, Rovai, aproveitando que o Tony está aqui, porque na última vez que ele teve, que eu relatei uma situação aqui envolvendo um delator da Lava Jato, eu não pude dizer o nome. Hoje eu já sou autorizado a dizer o nome pelo filho do delator que me prestou esclarecimentos, né? Que é o Lucas Passi. E tem vários relatos que o Tony Garcia fez que coadunam a entrevista que o Lucas Passi, o pai do Lucas Passi Filho, me deu, né? Inclusive falando sobre
que eu quero até saber do Tony Garcia, que envolvia supostamente até uma casa de repouso. Deixa o Tony falar aí. Oi, Fala aí, Tony. Vocês me desculpem porque eu estou no celular, que eu não conseguia linkar aqui na hora, como estava faltando internet. Põe no modo avião quando é assim, é só pôr no modo avião. Mas agora vai, vamos lá. É porque estão me ligando de todo lugar aí, então fica interrompendo, mas vou ser rápido. Então, veja, esse negócio da... Estão ligando de novo, homem. Fala aí, Calito, o que você está falando. Então, né, o que o Lucas Passi me revelou, eu já trouxe aqui com exclusividade na revista Fórum, que aquela fotografia, se o Yuri fizer uma busca na internet, até encontra bem rapidinho, a fotografia com o Alberto Youssef segurando uma escuta assim na mão, né, no parlatório lá, onde ele estava preso, que muita gente achou que foi o Youssef que achou aquilo, a gente já revelou aqui que não foi, só que eu não disse quem era. Hoje eu estou afirmando, foi o Lucas Passi. Ele encontrou a escuta para ver o modus operandi dessa trupe que o Tony Garcia está denunciando. E aí, como no outro dia o Youssef ia receber o advogado, o Youssef foi no parlatório e levou. E o Lucas Passi denunciou, Rovai, que tinha uma casa, inclusive ele até me deu o nome da casa, existia uma casa supostamente de repouso, que recebia depósitos dos familiares dos presos da Lava Jato, e ele revelou uma coisa que, olha a gravidade, Yuri, que membros da Força Tarefa da Lava Jato exigiram ingressos da Copa do Mundo de 2014, Rovai. E ele disse que tem uma gravação de uma TV local de Curitiba, onde eles estavam no shopping Betel, se não me falha a memória, que ele aparece na fila para comprar o ingresso, e ele estava na fila para comprar os ingressos para dar justamente para alguns membros da Força Tarefa da Lava Jato. Além de pedidos frequentes ali de dinheiro para que se pudesse visitar o pai, se não fizesse o pagamento do que eles estavam pedindo, eles iriam levar o Lucas Passi para outras pessoas, para outro presídio, para outro lugar. Para quem quer saber quem é o Lucas Passi, no documentário da Neuma Kodama, que está na Netflix, chamado A Doleira, ele aparece ali mais ou menos no minuto 17. Eu tenho uma entrevista, Rovai, que a gente pode trazer agora, que eu já estou autorizado, com exclusividade aqui na revista Fórum, de mais de 3 horas, onde ele faz revelações assim, extremamente absurdas. Desde revelações do tipo, Yuri, por exemplo, que a delação premiada dele já chegou pronta, ele é o primeiro delator da Operação Lava Jato, para quem não sabe. Ele foi obrigado a assinar a delação já pronta, ele não sabia o que tinha na delação, ele só assinou o que tinha lá. E, inclusive, o advogado recomendado para defender ele, Rovai Yuri, era irmão de um membro do Ministério Público, que estava à frente da Operação Lava Jato. Então, assim, como é que pode tudo isso? Vamos voltar com o Tony Garcia aqui. Cadê? Então, oi? Opa! Então veja, eu estava falando do Zé Dirceu. E aí, esse repórter da Veja chamava Alexandre Ultramari. Ele foi no meu escritório aqui em Curitiba e me apresentou o que eles queriam que eu falasse do Zé Dirceu. Eu falei, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não estive, não aconteceu. Ele pegou e falou assim, olha, nós vamos fazer a matéria de qualquer jeito. Eu acho que você deveria consultá-los. Eu liguei para o Moro, ele pegou e falou, fala com o Carlos Fernando. Eu falei com o Carlos Fernando, ele pegou e falou assim, é bom você falar o que o menino vai perguntar para você. Só fale sim. E desligou o telefone na minha cara. Eu estava com eles, eu fui obrigado, o que veio pronto ali, falar que o Zé Dirceu estava no avião, que tinha dinheiro para ele, isso que o Bertoldo ia levar, e era tudo mentira, entendeu? Eu nunca pude falar isso, durante 20 anos eu não pude falar isso aí, que eles me ameaçavam prender se eu falasse. Tinha sigilo absoluto por 100 anos, pelo eterno sigilo que eles decretaram na minha colaboração, que também não existe nada, que ela vai vir à tona agora. Presidente da LEG acaba de ser preso, viu, Rovai? Breaking news aqui, tá? Aliado de Castro. Rodrigo Bacelar. Eu tô sabendo. Eu ia falar isso aqui. Tati, orienta o Tony a colocar no modo avião e aí entrar pelo Wi-Fi da casa dele. Por favor, Tati, sempre faça isso com os convidados que forem entrar com o celular, por favor. Fala, Yuri. Vou trazer o lead aqui da prisão do Bacelar. Tem um vídeo do Cacai aqui
A gente podia aproveitar, subir o vídeo do Cacai. Eu tô com ele aqui, eu vou subir, tá, Yuri? Ó. Beleza. Aí, epa, não. Olha, essa ação é uma ação extremamente importante. Ué, por que não tá entrando? Aí, ó. Essa ação é uma ação extremamente importante, porque ela está se dando e se deu na 13ª Vara de Curitiba, que é onde ocorreram todos os abusos criminosos por parte da República de Curitiba, coordenada pelo ex-juiz Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados. É claro que nós não podemos fazer nenhum tipo de acusação. Há um fato grave, que essa ação foi determinada, essa busca e apreensão, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o que significa que tem alguém com foro privilegiado. Nós não podemos esquecer o óbvio. O ex-juiz Sérgio Moro é hoje senador da República. Então é muito importante. Essa história não está fechada ainda. As irregularidades, os crimes que foram cometidos, obrigatoriamente devem ser investigados. O Brasil merece isso. Nós temos que passar a limpo esse período absolutamente nefasto que foi a Lava Jato no Poder Judiciário, na economia e no país. Bastante interessado em procurar acompanhar, não sou advogado do caso, para que a gente, enfim, possa fazer justiça em cima das irregularidades e dos crimes cometidos pela República de Curitiba. Muito bem, o Cacai de Paris entrou ao vivo aqui, a gente conseguiu fazer conexão Santos-Paris. Claro que Santos é muito mais importante que Paris, mas ele entrou aqui e de lá, né, você viu, no inverno parisiense, falando com a gente. O Tony voltou, não sei se ele está por aqui. Ele está aqui, ó. Vamos subir ele ao palco? Oi. Então, vejam, agora não vou me ligar mais, eu já dei um jeito aqui. Então é o seguinte, nesse caso que eu falei do Zé Dirceu, aí eles botaram a notícia na capa que eu era o homem que sabia demais, entendeu? Eu sabia tudo. E montaram uma reportagem totalmente mentirosa. E quando a primeira coisa que eu fiz, quando o ministro Dias Toffoli requereu para ele isso daí, foi publicamente eu vi falar que era mentira o que eu falei do Zé Dirceu, que eu fui obrigado a falar e tive a oportunidade de me desculpar com ele e deixar claro como que o caso aconteceu. Essa foi a verdade. E isso tudo está lá. Isso tudo está lá escrito, está nos autos, o que eu tive que fazer, a reportagem que eu tive que dar, tudo isso vai vir à tona agora. Entendeu? E outras coisas mais, muita coisa da Lava Jato, e nossa, vem muita coisa aí, inclusive de colaboração que eu me dava muito bem com o Eduardo Cunha, na época que ele era presidente da Câmara, e o Eduardo Cunha, através de mim, ajudou muito a perseguir o PT e um monte de coisa na época. Ele passava um monte de informação que o Deltan me obrigava a pegar com ele. Tem muita coisa. Tem muita Tony, coisa. tem uma pergunta que sempre é feita e eu acho que nesse momento é essencial. Qual é a chance dos operadores da Lava Jato terem destruído as provas na 13ª Vara? Difícil acontecer isso, porque eles teriam aí, né, em sentido em destruição de prova, isso daí daria um processo para eles imenso. Por quê? Porque a gente conseguiu, num pequeno espaço de tempo que um juiz substituto ficou aqui, a gente conseguiu que ele colocasse nos autos que ele estava com a delação do Sérgio Costa, onde está a festa da cueca e outras coisas mais, e numa caixa amarela, como ele mesmo bem relatou, que estava no depósito da 13ª Vara, estava com ele, só que ele não ia entregar para a gente. Ele entregaria só com ordem direta do ministro Dias Toffoli. E aí o delegado pediu, o ministro pediu, eles mandaram para o TRF, e durante esses 2 anos e pouco eles não entregaram. Então as provas estão lá. Está nos autos que elas estão lá. Se elas sumiram, eles vão todos presos. Aí é crime grave, porque aí é obstrução de justiça complicada, porque ele está determinado que é para fazer a busca do que ele disse que estava lá já. E isso daí é um processo enorme, mas isso está ali, não tem como
ter sumido isso, a menos que eles correram um risco absurdo de serem presos e mandados embora, perderem os cargos. Olha, Carlito. Eu quero acrescentar algumas coisas ao Tony. E agora, na última vez que você esteve aqui, Tony, eu citei aquela situação envolvendo lá aquele prédio onde um delator tinha sido obrigado a fazer uma delação e a delação já chegou pronta e você até disse onde era, né? E naquele momento eu não podia dizer o nome do delator, agora eu já posso. O nome dele é Lucas Passe. E aí surgem duas situações que eu queria saber se você também consegue confirmar. A primeira é que existia uma suposta casa de repouso, uma casa de recuperação, que era usada para fazer depósitos na conta dessa suposta casa de recuperação, casa de repouso, como se fosse propina para os membros da Força Tarefa. E uma outra é que os procuradores que estavam envolvidos nesse caso começaram a exigir compra de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 e que não poderia ser qualquer tipo de jogo. Tanto que o Lucas Passe, que me deu essa declaração, disse que no Shopping Pátio Batel estava tendo uma matéria em 2014 do dia da compra dos ingressos e que ele está na fila e que ele aparece. Ele disse que não lembra qual que é o canal de TV, mas que ele aparece na fila para comprar os ingressos para os membros do Ministério Público de Curitiba. Você tem conhecimento de algo nesse tipo também? E você viu isso, ouviu isso também? Não, ouvi, mas só que eu não tenho conhecimento de como foi, o que essa pessoa levou para lá ou não. Agora, que esse tipo de atitude deles, eles desviaram o dinheiro que eu tive que depositar como calção para responder a ação em liberdade, eu tive que depositar o dinheiro, eles sumiram com o dinheiro que eu deixei lá. Eu tive que depositar na época, em 2005, foi depositado 10 milhões e 800 mil reais que desapareceram. Era para ser devolvido um ano depois. E não foi devolvido, eles sumiram com isso. Quando eu fui cobrar, eles me falaram, se eu fosse atrás, o Moro ia mandar me prender. Eles roubaram o dinheiro que estava lá. Isso tudo está no processo. Então, você me falar que eles fizeram isso daqui, que tinha casa de repouso para botar dinheiro. O Deltan Dallagnol colocou a mulher dele como laranja para receber 400 mil por mês numa empresa de fazer, durante a Lava Jato, para ele fazer palestra que ele recebia. Esses áudios estão aí, vieram à tona na Operação Spoofing e tudo. Eles são criminosos, eles estavam atrás de dinheiro, de fama, e buscaram destruir um partido e o Lula, e todos que estavam ao redor do Lula. Eles queriam destruir o PT e o Lula. Eles trabalhavam, na época, para o PSDB. Era essa a coisa que eles trabalhavam. Eles eram amigos do Beto Richa, era amigo do Aécio Neves, era do Fernando Henrique. Eles eram dessa turma aí. E eles tinham por objetivo destruir o PT desde 2003 que eles tentavam isso daí. Desde Só mais uma dúvida, Lula. só mais uma dúvida, Tony. O Lucas Passe me relatou que o delegado Romário, em um desses interrogatórios que promovia em uma sala super secreta, entre aspas, ele ligava para o Sérgio Moro durante a coleta desses depoimentos e falava, consegui aqui a delação, viu, doutor Moro? Você... Tudo! O Moro me chamava lá e falava assim, vem aqui sem advogado. A doutora Ivanice, que era diretora da vara, me ligava e falava, vem aqui sem advogado. Eu não podia nem ir com os advogados. Eu ia sozinho. Aí eu chegava lá, ele perguntava para mim, você conhece fulano de tal? Conheço. Ele perguntou, você conhece esse daqui? Conheço. Você tem como trazer eles para fazer delação? Eu falei, mas delação do quê? Ah, disso, daquilo. Outro. Tá. Eu contatava as pessoas, era todo o meu network que eles usavam. Eles sabiam com quem eu me comunicava e eles não tinham contato. Eu tinha com essas pessoas, com advogados, com autoridades, e muita gente eu levei lá. E essas coisas eram feitas assim, ó. A pessoa que eu levava, o Januário Paludo, Carlos Fernando ou o Deltan, em linha direta com o Moro, perguntando para a pessoa o que ele ia botar no papel. Era assim que funcionava. Entendeu? E isso tudo depois era esquentado pelo Moro. Primeiro ele pegava as coisas, depois ele mandava o mandado de busca de escuta, ou disso, de apreensão. Ele fazia tudo em cima dessas coisas que eu levava lá, e depois ele esquentava. Eles tinham o poder de fazer tudo, eles eram uma quadrilha. Ministério Público Federal, junto com o juiz da vara que fazia isso. Ou seja, e eles
Não adiantou. A pessoa está ansiosa para falar com o Tony Garcia. Mas vamos ver se ele volta. Só para concluir isso, a história do Rodrigo Bacelar já está na Fórum, Yuri. Matéria do Plínio, ele vai fazer um corte, né? O Rodrigo Bacelar, para quem não sabe, ele era o candidato do Cláudio Castro a governador, a sua sucessão. Ele não estamos falando de um bagrinho. E pelo que a gente começou aqui, parece que o envolvimento, essa história, ele era envolvido com esse TH Joias, ele teria liberado informações para o TH Joias, que era, por outro lado, ligado ao Comando Vermelho, que, segundo o Cláudio Castro, foi o objeto da ação que matou 122 pessoas lá no Complexo do Alemão e na Penha. Olha só como o círculo fecha. O cara era o candidato do Cláudio Castro, o Rodrigo Bacelar. Né? O Cláudio Castro está aqui, Rodrigo Bacelar. O Rodrigo Bacelar passou informações para o TH Joias, que era investigado pelo Comando Vermelho. Né? O Comando Vermelho era supostamente quem estava era o objetivo da operação na Penha e no Complexo do Alemão, organizado pelo Cláudio Castro. Fechou a roda. Tem mais, vai. Tem mais. As entrelinhas. Sabe quais as entrelinhas? Bolsonaro. Não, ele foi Segov do Cláudio Castro no mandato anterior. E agora, quando o Cláudio Castro nomeou o Rafael Pisciani para ser secretário de Esporte e Lazer, o suplente do Rafael Pisciani era o TH Joias. E vários deputados questionaram que o TH Joias não poderia assumir, apesar de ser o suplente, porque ele era investigado já por lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho em 2017. E adivinha quem fez o lobby e garantiu a posse dele? Rodrigo Bacelar, que era chamado pelo TH de meu líder. Tem vários vídeos aí do TH chamando ele de meu líder. Ó, vamos terminar aqui a entrevista com o Tony Garcia. Tony, conclui aí, porque eu não quero te atrapalhar. Eu sei que Veja, eu peço desculpa porque eu tô sem internet, então eu estou no 5G e eu não tenho como botar modo avião, e aí estão me ligando do Brasil inteiro agora aqui e eu tenho que ficar interrompendo, então eu peço desculpa. Então é o seguinte, Ruvai, as irregularidades vão vir aí, a busca e apreensão é em cima disso daí, e vai aparecer todos os crimes 10 anos antes da Lava Jato e durante a Lava Jato. Então ali tem tudo que o ministro agora vai estar de posse, e do relatório do delegado, isso aí deve ser minucioso para se ver os crimes cometidos durante crimes continuados, porque o Moro tem dito que está prescrito, que faz 20 anos. Não, isso veio até 2022 com a Gabriela Hart. Então isso não está prescrito, não está nada. E a segunda fase, eu acredito que depois de verificada essa documentação, tudo, eu acho que o Moro vai pegar uma cana. Não só ele, como todos os outros. Os crimes que eles cometeram são gravíssimos. E isso vai estar exposto aí, e já o Brasil inteiro vai ficar sabendo, vai. Ou seja, Tony Garcia, pelo suas previsões, o Tony não sai candidato a governador do Paraná nesse contexto, então. O Moro? Moro, é. Não, ele não vai ter condições. A hora que isso tudo vier à tona, ele não tem condições. Ele é um criminoso. Entendeu? Ele é um bandido que hoje está travestido de senador. Ele vai perder o cargo dele, ele vai perder tudo, ele vai ser preso. Ele, com o Deltan Dallagnol e esses que fizeram isso, todos que fizeram comigo, chantagem, tortura psicológica, usaram métodos ABIN para estar comigo, irregularidades aos montes. E ali tem relatos do delegado federal da época que acompanhava, que começou a ficar preocupado com o que o Moro mandava. Ele começou a colocar tudo no papel, está tudo nos autos, só que tinha sigilo eterno. E isso veio à tona agora, e o Moro correu para tentar tirar isso da mão do ministro, que iriam levar para o STJ. O Januário Paludo foi para o PGR e tentaram tirar da mão do ministro para ir para outra esfera. Tentaram de tudo para isso não aparecer.
E só que agora, hoje, se realizou o que eu estou batalhando faz 2 anos e meio para acontecer, e o Brasil vai ser passado a limpo, pode ter certeza. É o maior escândalo judicial que houve no país. Começou comigo e terminou na Lava Jato. E isso vai dar prisão. Muito bem, seu Tony Garcia. Quero te agradecer aí pela. Não sei se tem mais alguma pergunta do Yuri, do Carlito, enquanto Fernando Fernandes não entra. Não sei se a Tati está falando com o Fernando e se ele vai entrar para comentar os. Se não, pode explorar um pouco mais o Tony aí, Yuri e Carlito. Eu queria saber de você em relação à perseguição financeira, Tony, porque no caso do Lucas Passe, ele sempre abre conta em banco e as contas dele são encerradas, ele tem de tentar entrar com decisão judicial, ou as contas dele, do nada, ele abre, começa a movimentar, recebe um e-mail que a conta foi encerrada. Você passa também por isso? Eu tive todas as minhas contas encerradas, até no Citibank na época que tinha, no Bradesco que eu tinha conta há 30 anos, encerraram todas as minhas contas. Todas. Para eu restabelecer isso daí, demorei pelo menos, acho que uns 8 anos para eu conseguir restabelecer. É complicado. A maneira, a coação que eles fazem e o poder que eles tinham, inclusive com a imprensa, para se fazer essa perseguição, eu sei porque eu tinha os contatos da imprensa que eles me botavam como fonte para vazar coisas que eles queriam vazar, operações antes que eles iam fazer, tudo isso daí eu era fonte da imprensa, eles me botavam de fonte para falar com pessoas que eu conhecia, para captar mais informações para ele. Isso tudo está nos autos, não é nada disso que diz que meu. Isso está em mais de 400 horas de gravação e de gravações que estão nos autos, que só agora a gente, depois de 23 anos, a gente consegue colocar isso daí, que deve ter agora o delegado, deve ter isso em mãos e o ministro vai ter para poder avaliar. É coisa muito grave, é muito grave. Eu sempre falei. Olha, estou ansioso para quebrarem o sigilo desse processo aí, viu, Tony? Isso, tem que quebrar o sigilo. Porque se quebrar o sigilo é máximo. Eu não posso falar muita coisa, eu peço desculpa. Eu nem sei o que está acontecendo na busca, nem o que está sendo buscado. Entendeu? Eu não conheço o mandado, não conheço nada. Fui pego de surpresa também. Até porque eu sei que tudo que a gente vai buscar acesso é tudo sigiloso. Nem nossos advogados, meus advogados, conseguem acesso a isso daí. Mas que eu tenho certeza que a hora que se baixar o sigilo disso e vier à tona, aí o Brasil inteiro vai saber quem é Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Januário Paludo, Carlos Fernando, a força-tarefa da Lava Jato, isso daí vai cair por terra. E gente do Oi? TRF4 também vai ser pego nessa operação? Com certeza vai pegar todo mundo. Porque isso daí é lá de trás, né? A festa da cueca inicia todo esse processo de poder do Moro, é quando ele teve a delação do Sérgio Costa e que deixou vários desembargadores do TRF4 que nunca mais reformaram uma sentença do Moro aqui, nunca mais reformou, e como depois um determinado ministro no STJ também chantageado pelo Moro por causa do filho, nunca mais fez nenhuma... Tudo que o Moro mandava para lá, ele só referendava e era a turma recursal de todo mundo da Lava Jato no STJ. Então, tudo isso está lá. Tem as gravações, tem o pedido dele para gravar, para fazer, inclusive esse ministro do STJ aí. Está tudo aí. Vai estar tudo aí. Tem que quebrar, tem que cair o sigilo. Isso daí, aí vocês vão ver o que tem lá. Muito bem, muito bem. Ok. É isso? O Yuri tinha uma pergunta pro Tony. O pessoal ainda está reclamando do meu áudio, eu não sei mais o que fazer. Já. O áudio do Rovai tá bom para mim aqui. Eu tô vendo o pessoal reclamando, mas para mim tá bom. Mas para mim também tá bom. Para mim também tá bom. Ô, vai, eu só quero fazer o seguinte, antes de encerrar, eu quero agradecer muito a você, a imprensa independente de vocês. Se vocês não me dessem espaço, eu não teria conseguido chegar até onde nós chegamos. Então eu agradeço a você, Joaquim, a todos que estão aí e ao seu público aí, que muitos me ajudaram a chegar até essa hora aqui. Agora nós estamos por um fiozinho só para o Brasil fazer justiça com Lula, com todos os outros que foram perseguidos e que vão aparecer aí no processo. Eu agradeço muito a você, a Fórum, a todos vocês que me ajudaram nessa corrida aí.
Eu agradeço muito a você aí pela coragem de expor, né, o que foi assumir, né? É muito difícil alguém fazer o que o Tony fez. Falou: olha, eu fui usado, eu fui ameaçado, tá aqui, eu quero corrigir essas questões, vou enfrentar esse processo, estou de cara limpa, né? Não tenho mandato, não tenho Nada, proteção policial. nada. As pessoas estão perguntando o que se ele tem segurança. Não tem. O Tony é um cidadão que vive lá em Curitiba, né? E está metendo a cara aí, lidando com interesses poderosos. Bom, veja, eu posso te falar. Eu tive no início até oferecido pelo delegado que presidiu o inquérito, me ofereceram proteção à testemunha, tudo isso. Eu abri mão disso, entendeu? Eu abri mão disso porque eu estou aqui. Eu acho que a hora que você expõe, você já está protegido pela própria situação. Né? Se algo me acontecer, é essa turma aí, entendeu? Então, o que eu queria nesse momento é botar para fora um monte de injustiça que eu cometi com um monte de pessoas. E eu não quero morrer sem passar limpo minha vida para meus filhos saberem que eu só tive um processo na minha vida. E por isso eu pude fazer isso daí. Uma vez eu me lembro que eu conversei com o Cacai. Logo no início eu conversei com o Cacai e falei para ele o que eu queria fazer. Como ele não conhecia o caso, ele me falou: não, veja, para você fazer o que você está fazendo, né, você tem que ver. Se você quebra o teu acordo, os outros processos que você está respondendo vêm tudo junto. Eu falei: Cacai, eu vou te mandar aí para você saber. Eu não tenho outros processos. Ele falou: como assim? Você fez um acordo em cima do quê? Eu falei: fiz acordo em cima de uma coisa forjada que eu não assumi culpa, nada. É o único processo que eu respondo na vida. Eu nunca respondi, eu nunca tive um cheque devolvido na vida, eu nunca fui numa delegacia, eu nunca tive uma multa de trânsito, nada. E é o único processo que eu tenho na vida. Ele pegou e falou assim: bom, você é um caso sui generis, então a gente pode ver. Isso foi lá no início, entendeu? E por isso que eu pude fazer tudo que eu estou fazendo e pedir para se quebrar o sigilo de tudo, o meu acordo, para fazer tudo, trazer à tona, porque eu não tenho outro processo na vida. Então, antes de morrer, eu quero passar limpo isso com a minha família, com os meus filhos e com todos aqueles que eu prejudiquei na marra. Entendeu? Porque ameaçava meus filhos, minha família, meus filhos pequenos. Por isso que eu tive que fazer. E não tenho nenhum pejo em falar tudo. E a hora que caiu o sigilo, eu volto a falar com vocês e vou assumir tudo o que aconteceu, que foram coisas bárbaras que se fez em nome da justiça para perseguir as pessoas que o Moro botava na alça de mira. Ele e a turma, essa turma antiga, Januário Paludo, Carlos Fernando e Deltan Dallagnol, isso é uma quadrilha antiga que tem aí, entendeu? E eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo e agradeço a todos vocês. Muito bem, muito obrigado, Tony. Tudo de bom para você, meu amigo. A gente continua aqui. Boa sorte e talvez eu te chame de novo em breve aqui, porque as coisas esquentaram para o teu lado. Tá bom. Para o nosso lado. Mas mais ainda esquentou para o Moro e para a quadrilha da Lava Jato. Exatamente. Tem gente muito mais preocupada que a gente. Muito mais. Nós estamos do lado bom da coisa, entendeu? Tudo bem. Muito obrigado a vocês. Valeu, meu amigo. Tudo de bom para você, Tony. Para vocês também. Tchau, tchau. Olha,